Boa tarde a todos. Queria inicialmente cumprimentar a mesa em nome do ministro João Batista Pereira e do meu colega João José Barrico de Souza. Queria agradecer ao amigo Nelson Manrich o convite para vir aqui nesse evento, nesse terceiro Congresso Internacional, por organização da Academia Nacional de Direito do Trabalho, falar um pouquinho das nossas experiências quanto às atividades e operações perigosas. Exatamente nesse momento em que se cria ou que se atualiza uma lei que já existia na realidade, mas que se deu uma cara nova e novos entendimentos. Isso também vai gerar uma série de mudanças, de alterações, quer sejam alterações na parte de jurisprudências, quer sejam alterações na parte executiva quanto a essa nova lei 12.740, editada agora no final, dia 8 de dezembro de 2012. Eu queria iniciar, toda essa legislação falta um conceito de periculosidade, né? Fica muito difuso esse conceito de periculosidade. Então, eu queria, embora minha formação é técnica na área de engenharia, eu me atrevo a tentar produzir um conceito de periculosidade para fundamentar o que eu quero falar. Então, eu entendo que um conceito possível é que periculosidade é um estado ou uma condição de trabalho estabelecida por lei e identificada em laudo pericial, direcionada a atividades ou operações específicas com inflamáveis, com substâncias radioativas, com explosivos, com energia elétrica e agora, mediante a Lei 12.740, também irão abranger as atividades de proteção ou roubos ou atividades de proteção física e patrimonial, sendo que a natureza dessa periculosidade tem que se circunstanciar dentro da exposição permanente a risco acentuado, que são dois conceitos que nós devemos pensar um pouco. Que riscos esses que têm a potencialidade de causar danos à integridade física do trabalhador. Então, tem algumas figuras que eu queria, daqui a pouco, adentrar um pouco para a gente discutir, uma vez que são conceitos remodelados e conceitos que fizeram cair por terra documentos legais anteriores que geraram muitas polêmicas, inclusive súmulas, orientações jurisprudenciais, que até agora vigoram, né? Conforme o entendimento ou conforme o voto do ministro João Batista Pereira, que colocou em questão sobre o valor ou não da continuidade dessas súmulas e desses, uma vez que foi revogada a Lei 7.369. Muito bem. Dentro disso, a periculosidade ela nasce lá em 1955 com a criação da Petrobras. Nessa época, através da Lei 2.573, foi dado um adicional pecuniário ao trabalhador por conta da sua interação e da sua exposição aos riscos com inflamáveis. Eu vou passar rapidamente, porque o tempo é curto, não vamos entrar muito nisso. A Lei 5.880 estende também esse adicional, quase 20 anos depois, aos trabalhadores com explosivos. E, por fim, isso tudo se consolida, agora que a CLT está fazendo 70 anos, na realidade, se cria o capítulo 5º da CLT, já falado aqui no painel anterior, que, lá no título 2 das normas de tutela do trabalho, cria um capítulo específico para a segurança e medicina do trabalho, no qual se insere
uma seção, a 13ª, no qual trata de atividades insalubres e perigosas. E, dentro dessas atividades, cria-se um artigo 193 que fala sobre, considera atividades e operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho. Bom, essa consolidação, em 1978, foi em 77, 78, então, vieram as normas regulamentadoras, também já falado aqui, inicialmente 27 normas regulamentadoras, hoje 36 normas regulamentadoras, dentre as quais uma delas trata de periculosidade, trata do adicional de periculosidade, que foi aqui falado pelo amigo João José Barrigo de Souza. Então, vamos fazer um quadro sinótico do que de como está a coisa hoje. Inicialmente, então, foi consolidado em 1977, ou seja, ainda não foram feitos 40 anos, né? Na realidade, próximo a 40 anos, apesar dos 70 da CLT, foi consolidado através vamos dizer assim, da mudança, da alteração na CLT da Lei 5.514, que cria, então, o capítulo 5º, e nela se inserem as 27 normas regulamentadoras, as 28 normas regulamentadoras, que, dentre elas, tem uma norma regulamentadora 16, que trata da periculosidade, no qual se pega aquelas duas legislações anteriores, ou seja, a Lei 5.880 de 55 e a Lei 2.573 de 55, e coloca-se nesta norma regulamentadora, que é a periculosidade para inflamáveis e periculosidade para explosivos. Posteriormente, em 85, então, vem, através, no governo Sarney, veio a Lei 7.369, assinada por Sarney e Aureliano Chaves, e, no ano seguinte, em 86, vem o Decreto 93.412, que aí sim regulamenta a forma de aplicação do adicional de periculosidade para eletricitários. Óbvio que, como se trata de uma aplicação classista, ela gerou uma série de dúvidas e gerou também uma série de jurisprudências. Ainda, complementando esta visão de periculosidade, com o acidente de Goiânia, né? Em 85 foi, a ideia, a Lei 7.369 e o Decreto 93.412, elas não foram assinados, mas foi ideia do então ministro Rogério Magri, que era um profissional da CUT, vindo justamente da Light, antiga Light, hoje Eletropaulo, né? Então, cria-se com um objetivo bem classista, como falou aqui o engenheiro Barrico. Posteriormente, com o acidente de Goiânia, em 87, também se estende o conceito de periculosidade a radiações ionizantes e substâncias radiativas, através de uma portaria 3.393, que depois foi reeditada em 2003 com a portaria 518, certo? Essa portaria, ela está consubstanciada no artigo 200 da CLT, e, portanto, ela tem a força de lei. Ela é uma regulamentação com a força de lei, porque está consubstanciada no artigo 200 da CLT, que trata, ou transfere ao Ministério do Trabalho a legislar sobre uma série de, vamos dizer, agentes de risco, incluindo, então, as radiações ionizantes. Muito bem, esse é o quadro, e este quadro gerou muita jurisprudência. O engenheiro João José Barrico falou agora há pouco, né, sobre um conceito jurisprudencial, que foi a orientação jurisprudencial do número 324, que, na realidade, falava de risco equivalente, e, na realidade, dava também o direito, por exemplo, aos cabistas telefônicos, né, que também, enfim, trabalhava exposto a um risco elevado, e, apesar de não ser da classe dos eletricitários, também fazia jus a esse direito, né? E uma série, a intermitência, né? O trabalho intermitente caiu através da 361, que não considera óbvio se há risco por 1 minuto à vida,
Se podemos perder a vida por 1 minuto, por que não se pagar o adicional de periculosidade a esse trabalhador, mesmo que de forma intermitente está expondo sua vida a esse risco e, portanto, pode perder a vida, que é o conceito principal da periculosidade. Enfim, esta legislação toda cai por terra no momento em que a presidente Dilma, o ministro José Eduardo Cardoso e o então ministro do Trabalho, o Carlos Daude Brizola, assinaram a Lei 12.740, em 8 de dezembro de 2012, que atualiza, na realidade, remanesce alguns conceitos, mas insere dentro desses conceitos, no artigo 2º, lá no parágrafo 2º do artigo 93, insere roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal e patrimonial. E cria alguns novos conceitos, no momento em que ele fala que serão descontados ou compensados o adicional outros de mesma natureza, eventualmente concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo. Então, vejam bem, com a periculosidade, o trabalhador, pelo parágrafo anterior, teria que optar por um dos adicionais de insalubridade ou periculosidade, que, porventura, ele tivesse direito, e, nesse instante, ele diz, olha, se receber outro de mesma natureza, pode ser descontados ou compensados, né? Vem com uma figura nova. Ao tempo que, no artigo 3º, revoga a Lei 7.369. E, revogando a Lei 7.369, ela, consequentemente, revoga o Decreto 93.412. E, com isso, revoga um conceito diferente que tinha esse decreto, ao tempo em que o adicional de periculosidade era pago sob o salário do trabalhador, excluído prêmios, participações nos lucros. A Lei 7.309, o decreto 93.412, falava no pagamento sobre a remuneração, o que traz um conceito diferenciado, e isso vai gerar muita polêmica, e há descontentamento no mercado em função disso. Bom, então, na realidade, o que foi alterado? Foi alterado que, dentre as condições de periculosidade que antes abrangiam somente inflamáveis e explosivos, ela insere energia elétrica no contexto da lei, que antes era um decreto-lei. Então, insere dentro da CLT a energia elétrica como também passível de periculosidade, e roubos e outras espécies de violência física, e revoga a Lei 7.369, como falamos aqui. Na realidade, a 12.740, ela dá nova redação ao artigo 93 da CLT, revoga a 7.369, com isso, revoga também o decreto 93.412, ela insere dentro do contexto os vigilantes ou os profissionais de proteção ao roubo ou de proteção à segurança pessoal e patrimonial, e esquece de falar em radiações ionizantes, que já eram direito adquirido, né? Mas, ao mesmo tempo, não revoga a portaria que dá, vamos dizer, direito aos profissionais da área de radiações ionizantes. Portanto, se nesta omissão, ela automaticamente permanece, uma vez que a portaria 518 está assentada sobre o artigo 200 da CLT. Portanto, está sendo válido, apesar de não estar inserida no texto legal da Lei 12.740. Enfim, ela cria uma dualidade, no momento em que, para determinadas coisas, ela cria periculosidade para as exposições ao risco, como é o caso de inflamáveis, como é o caso de energia elétrica, como é o caso de explosivos, e como é o caso de radiações, e, por outro lado, ela vem com um novo conceito, dando periculosidade a uma atividade. Inclusive, lá no texto da lei, lá quando ela fala em vigilantes, né? Então, tipicamente atividade. E esquece das radiações ionizantes, que, para mim, ficam contempladas e mantidas, porque não há revogação desse texto. E a lei
acaba com aqueles conceitos de intermitência, habitualidade, e coloca duas figuras muito fortes para contextualizar o direito ao adicional de periculosidade. É o risco acentuado e exposição permanente. São dois conceitos bastante fortes que deverão ser muito discutidos e que o Ministério do Trabalho, que lá no começo da alteração do artigo 93, a lei fala que compete ao Ministério do Trabalho a regulamentação desses direitos, então, deve ser muito bem especificados, deve ser muito bem objetivamente definidos para que não gere novamente uma avalanche jurisprudencial e certas dúvidas do mercado. E essa legislação está hoje em construção. Essa regulamentação está em construção. Então, como ficou após a Lei 12.740? Primeiro, explosivos. Permanece tudo como dantes do quartel da Abrantes. Nada foi mudado, os conceitos são todos aqueles outros, está em cima das áreas de risco, das bacias de contenção, do distanciamento das válvulas, dos distanciamentos dos invases, enfim, não mudou nada. Apesar de ter uma série de erros inseridos naquela legislação, não há nenhuma alteração, porque o Ministério do Trabalho não alterará. Segundo, inflamáveis. Da mesma forma, inflamáveis não vai ser mexido na NR16, que é a norma que vai regulamentar. Se o Ministério do Trabalho tem que regulamentar, vai ter que usar a NR16. E, dentro da NR16, obrigado, eu tinha mais um dom para falar, mas vou ser breve, então. Cria, então, os vigilantes. Ali ele cria uma figura nova. O Ministério do Trabalho, recentemente, através de um texto publicado para consulta técnica, que já foi esgotado em julho de 2013, com mais de proximamente 2.000 participações sociais, ela criou o grupo técnico tripartite que está regulamentando o direito à periculosidade dos profissionais, da proteção aos roubos e da segurança pessoal e patrimonial. A energia elétrica, que também, desregulamentando a Lei 7.300, revogando a Lei 7.369, ela desregulamenta o decreto e acaba toda a base legal para se produzir periculosidade no setor da energia elétrica, acaba caindo por terra, e é necessário que se faça uma nova legislação regulatória para que se possa aplicar os conceitos de periculosidade do setor da energia elétrica. E, por fim, ela não fala em radiações ionizantes, portanto, cria ou deixa, continua os conceitos até então aplicados, né? Não muda absolutamente nada, porque também não se revoga. Enfim, eu não vou aqui entrar, gostaria de discutir um pouco mais sobre os conceitos da 16, o que está sendo mudado, o texto básico está sendo mudado. Também gostaria de falar um pouquinho mais sobre os conceitos de revogação da 7.369 e do decreto 93.412, mas o tempo vai ser um pouco apertado. E, por fim, dizer que todas essas normas de regulamentação da aplicação dessa legislação estão sendo construídas e alteradas, e que deve-se ter em vista que, para se aplicar o adicional de periculosidade, há necessidade de que se faça uma perícia técnica, há necessidade de um estudo técnico profundo para que se estabeleça, ora, o direito à periculosidade circunstanciado em distâncias, ora, o direito à periculosidade circunstanciado em agentes, ora, o direito circunstanciado em operações de trabalho, enfim. E estas perícias técnicas têm de ser desenvolvidas por profissionais legalmente habilitados para tanto. E isso eu peço o entendimento de todos, no sentido de que se dê
as perícias a profissionais que realmente tenham capacidade, e não como até então tenham feito, onde se gera uma série de dúvidas ou aplicações errôneas dos conceitos regulatórios da aplicação de periculosidade. Enfim, eu vou me ater ao tempo e respeitar, embora teria muito, mas eu fico à disposição. Muito obrigado a todos.